Que o assunto aqui hoje é sobre liderança, não tem certo e errado, mas é como a gente toca aqui e que tem dado certo. Quando a gente fala em atender aos liderados, precisa estar claro também para o líder qual que é o critério desse atender. Eu acho que uma responsabilidade do líder também é montar time aí, né? Defina feedback, gerir expectativas, gestionar expectativas. A cada 6 meses vai ter essa conversa. 6 meses, meu amigo, a pessoa também nem tá aí mais na tua empresa. Nós vamos ressignificar esse troço, acabou. Vamos gerar 100 empregos. A gente já viu que o líder precisa saber se comunicar, né? No mínimo. Convém. Muito bem, né? Olá, pessoal! Mais um dia aqui de Bellicast e hoje vocês estão vendo um rostinho aqui diferente, a gente trocou as bolas aqui. Hoje sou eu que vou entrevistar o Lucas aqui de novo, porque o assunto aqui hoje é sobre liderança, como que a gente toca aqui a liderança na BellWinner, para a gente inspirar aí mais pessoas também, não tem certo e errado, mas é como a gente toca aqui e que tem dado certo. Então, vou adiantar aqui também e falar sobre a nossa parceria com a Reserva, né? A gente tem a nossa lojinha, onde a gente materializa aí a nossa cultura, as nossas frases aí, essa frase aqui também é uma delas, se é possível. Então, não vou soltar o cupom agora, mas no final a gente solta um cupom de desconto lá também. O Xandão vai colocar aqui também a lojinha embaixo para vocês clicarem e conseguirem ir lá para a nossa lojinha. Mas então é isso. Obrigada aí já, né, pela audiência e vamos começar aqui. É isso aí, Dani. Muito bom. Dani cada vez melhor. Cada vez melhor. Segunda passagem como host já, não é isso? Segunda passagem. Terceira passagem. Muito bem lembrado. Fizemos uma dupla. Mário com Y. Mário com Y, verdade. Então já terceira passagem, Dani. Terceira passagem, Dani. Dani, muito bom, verdade. Vamos falar um pouquinho sobre liderança. Já estamos no episódio número 35, né, Dani? 35. Verdade. Esse projeto nosso começou aí 1 ano e meio atrás, alguma coisa assim. Um pouquinho mais, um pouquinho menos que isso. E que legal, né? Orgulhosos aí de já completar 35 episódios de pessoas muito bacanas que passaram por aqui. Mas espero que a gente consiga fazer hoje também um bom episódio, né? É isso. Vamos falar de liderança, então. Vamos lá. Aqui a gente separou, né, algumas frases também que traduz ali, que você também cita muito lá na BellWinner. E aí, vou falar aqui a frase e a gente vai comentando também como que é isso na prática, o que a gente faz, né, no dia a dia mesmo. Então, a primeira ali é a famosa ali vida pessoal e profissional, né? Não existe separação entre vida pessoal e profissional, né? Fala um pouquinho pra gente como que você vê isso, assim. Exatamente. Isso é, de certa maneira, polêmico, né? Muitas pessoas discordam, e eu entendo. Inclusive, Dani, aproveitando em algumas pessoas discordarem, acho que é importante a gente fazer quase que um aviso inicial e dizer para quem vai nos ouvir que você trouxe bem no começo da apresentação, né? Não tem certo e errado. Essa é a maneira com que a gente acredita aqui na BellWinner, que tem dado certo, né? Mas para quem vai nos ouvir, é importante dizer, né, pessoal, que nós somos uma empresa, né, que está no segmento aí de consultoria, uma empresa com, entre diretos e indiretos, quase aí umas 30 pessoas, uma empresa que vem crescendo ali, vem tendo seus resultados, com uma cultura organizacional muito bem estabelecida, muito bem formalizada, e dentro de um contexto na qual estamos, né? Então, é importante dizer isso, porque pode ser que, né, você que está me ouvindo, não concorde com uma boa parte do que eu vou falar aqui, e tudo bem, né? E você que concorde, também, ok, pode ser inclusive que o pessoal vai concordar com a gente, mas ver que na hora de aplicar não é tão simples assim, porque de fato não é. Então acho que é importante a gente trazer isso, né? Porque a gente vê também muitas pessoas falando muita coisa na internet e quase que, né, algo que parece estar escrito na pedra ali, que são os mandamentos, e a gente não acredita que é assim. Nós temos aqui o que são as nossas verdades para o nosso momento hoje e a gente vai mudando coisas aqui conforme a gente vai avançando no negócio. Então acho que é importante trazer isso para o pessoal, ou seja, essas são as nossas verdades que cabem bem para nós, como você disse bem, tem funcionado. Então, acho que isso é um bom aviso, vou chamar assim. Nós não estamos querendo ditar regras para ninguém aqui, né? Legal, bom, então aí sobre a frase, sobre essa, né, que não
não existe vida pessoal separada da profissional. Nós vamos buscar fazer aqui, pessoal, uma dinâmica com base, essa nossa ideia foi, né, Dani, num post recente, em uma das perguntas que nós respondemos lá no Instagram, e foram 10 itens, né? Foi uma pergunta, salvo engano, que eu recebi, o que eu falaria para uma liderança, uma nova liderança, né? Uma pessoa que estava começando ali nesse cargo, numa posição de líder. E aí eu falei, poxa, peraí, aí eu fui escrever e saíram 10 itens lá. E foi a primeira que eu escrevi, foi essa. Então é o seguinte, vamos buscar aqui, pessoal, como eu falei, nós vamos trazer na prática. A ideia é a gente comentar o que a Dani vai trazendo, vamos trocando, né, trocando bola aqui, Dani, mas trazendo de novo para a nossa verdade, como que acontece na Belly Winner. Por que a gente acredita nisso, né? Inclusive o mercado, né? O mercado aí fora, ele fala que você tem que separar as coisas, né? Vida pessoal é uma coisa, vida familiar é outra. Nós não acreditamos nisso. Nós acreditamos que existe uma Dani, né? Existe um Lucas, enfim, existe uma pessoa. E essa pessoa, ela transita na vida profissional, na vida pessoal, na vida social, enfim, nos seus hobbies. Então, é a mesma pessoa. Então, né, o que a gente discorda aqui é porque parece muito engraçado quando a gente vê, por exemplo, o empreendedor, né, ele muitas vezes reclamando disso. Normalmente ele fala, poxa, peraí, você entrou aqui da porta para dentro, você tem que ser profissional, você tem que trabalhar duro, você tem que pensar na empresa, tal. Mas se essa vida da pessoa lá, da porta para fora não está caminhando bem, no mínimo emocionalmente, isso vai afetar aqui. E vice-versa. Quando um bom ambiente de trabalho, né, ele é estabelecido, também a gente consegue, lá fora, contribuir para o ambiente, para todos esses outros ambientes. Então, a gente tem aprendido na prática e na Belly Winner, a gente, enquanto, né, liderança, o que a gente busca é entender o tempo inteiro quais são ali os anseios, né, quais são os objetivos, as expectativas da nossa galera, do nosso time, para que a gente vá setando isso e vá entendendo, né? A gente faz muito essa pergunta. E aí, como é que você está? Você está bem, né? Você está bem? Agora a gente está indo para uma outra camada de pergunta, né? Porque não dizer, não, estou bem. Falo, mas está bem do jeito que você gostaria? Por quê? Porque se você, Dani, não estiver bem fora da Belly Winner, vamos colocar assim, certamente isso vai impactar aqui. Então, por mais óbvio que isso pareça que eu estou falando, porque falando assim, isso é muito óbvio, né? Mas existe um paradigma, quase que isso no mercado, onde não, a gente tem que separar essas vidas aí e não, esquece. A gente não acredita assim, a gente acredita que é uma coisa só, por mais que pareça, mas a gente passa boa parte da nossa vida dentro de um ambiente de trabalho, né? Então, se a gente não conseguir entender bem isso, lideranças, né? Entender bem isso e dar conforto para o liderado saber que se ele não estiver bem, ele vai ter ali uma segurança emocional para externar isso, para poder tratar isso. Isso pode até ser forçado durante o momento, olha, não, você tem que trabalhar, você tem que fazer, mas vai chegar uma hora que isso vai explodir, né? E aí, profissionalmente também não vai funcionar. A gente não acredita que são coisas separadas, não, uma coisa só. Muito bom, muito bom. E é verdade isso que você fala da prática, né? Que às vezes a pessoa pensa, né? Mas como que eu vou fazer isso? Tá tão acostumado, né? São realmente, se vê mesmo como duas pessoas ali separadas, né? E aí, às vezes, a gente integra mesmo fazendo perguntas mesmo, né? Como é que tá a sua vida? E aí a pessoa começa, caramba, mas você tá preocupado com a minha vida pessoal? Né? E aí começa a cair essa chavinha de, não, é verdade, também sou, né, uma pessoa ali, né? Sou a mesma pessoa na pessoal, na profissional. E vai integrando isso tudo, né? Com uma pergunta, né, que você faz para uma pessoa. Exatamente. Provavelmente eu falei alguma coisa, porque não me lembro bem, né, agora no detalhinho, que coisa a ordem, mas com certeza alguma coisa de feedback aí. Então, por isso que a gente também vê, né, poxa, mas eu tenho feedbacks aqui, né, e a gente vê alguns clientes nossos, inclusive, falando isso. Tem alguns feedbacks, e a gente pergunta, com qual periodicidade você faz feedback? Faço a cada 6 meses. Eu lamento dizer, você perguntando, né, você tendo um rito de apenas a cada 6 meses sentar com o teu colaborador, com o teu liderado, para perguntar como que as coisas estão, é só você, líder, pensar na tua vida, né? As coisas, nesse dinamismo que estão, elas mudam de uma semana para outra. Quando, né, depois, se você for esperar 6 meses para saber como é que estão as coisas, já passou e vai ter, né, a chance de ter problema aí é muito grande. Então, é isso. Então, a gente precisa o tempo inteiro entender, de fato, como é que o liderado tá. Por quê? Porque senão ele não vai performar. Simples assim, ele não vai performar, né?
Então é isso. Mas a impressão que eu tenho, né, Dani, é que muitas vezes o empreendedor, e vocês vão me ver muito aqui, né, puxando aí, se é que eu, né, posso fazer isso, dando uma puxada na orelha do empreendedor, do líder, né? O Bernardinho do vôlei fala isso, não tem time ruim, tem líder ruim. Então, é sempre responsabilidade do líder, sempre responsabilidade do líder. Então, o líder tem que entender isso, ele tem que entender isso e precisa estar na conta. Precisa estar na conta que as pessoas vão ter problemas. Elas vão ter problemas. Então, né, tem que estar na planilha isso. Vai ter problema. Vai ter problema. O filho vai ficar doente, vai ficar com febre. Por quê? Líder, você tem filho e o seu filho fica doente, caramba. Do liderado não pode? Aí do liderado, ele tem que vir trabalhar com o filho internado lá. Mas você, líder, pode sair para o hospital com o teu filho. Então, não tem cabimento, né? Então, ou seja, então é por aí. Então, na nossa opinião, não há essa separação. Essas coisas precisam estar conjuntas. E aí dá trabalho fazer isso, né, Dani? Porque aí passa ao liderado dar contexto o líder, desculpe, passa o líder ter que dar contexto para o liderado o porquê ele precisa saber da vida pessoal dele. Existe um motivo aí, né? Então, essa coisa, né, que eu entendo também quando o liderado fala, poxa, mas você não tem nada a ver com a minha vida pessoal. Eu entendo isso. Por quê? Porque o líder normalmente não está nem aí mesmo. Então, por que você vai ter que ficar falando? Né? Então, eu entendo. Então, de novo, dá trabalho. O líder dá contexto e olha, como é que estão essas coisas? Você está com dívida? O Serasa está te ligando? Né? Quem está te ligando? O Serasa está te ligando? Porque se o Serasa estiver te ligando, você vai ter problema aqui. Então, e aí? Então, Desculpa, eu ia falar que é muito também dessa construção também de confiança, né? Se você também, né, a pessoa também não se sente confortável ali de falar, né, fazer uma pergunta muito direta, sei lá, às vezes a pessoa tem, o que você quer saber da minha vida financeira, né, se estou no Serasa? Porque não constrói essa questão de confiança mesmo, né, do diálogo, da conversa e dessa intimidade, né, dessa confiança mesmo, né, e aí Perfeito. Não adianta, você vai fazer essas perguntas soltas ali também, onde não tem confiança, né? Exatamente, perfeito. Não adianta o líder perguntar isso e sair na patada com o liderado, né? Ou então aquela coisa, né? O jogar na cara lá depois. Ah, mas aquele dia lá eu te liberei pra... Vai falar, esse cara é isso. Perfeito. É isso aí, Dani. Uma construção. Muito bom, muito bem tocado nesse ponto, concordo com isso. Então vamos lá para a dica 2, então agora. Essa é bacana. Eu me lembro quando o Lucas falou sobre ela, que você tinha escutado alguma teoria, se não me engano, Richard, de alguma coisa. Tenha ciência que você não conseguirá, na maioria das vezes, ter mais que 7 liderados. Exato. Essa conta aí, conta um pouquinho mais pra gente. Exato, exatamente. Existe aí esse teórico, salvo engano, de Harvard, né? Que ele tem um cálculo para isso. Eu não sei se vai ser possível, vamos dar um pouquinho de trabalho para o Xandeco aqui, mas a gente coloca essa fórmula aqui do lado, aonde ele traz que dentro dessa teoria, você, líder, vai conseguir no máximo atender 7 liderados. Porque existe, dentro dessa fórmula, enfim, com base ali das variações, né, que o seu liderado vai te demandar, mais do que 7 liderados, e claro, isso na grande maioria das vezes, né? Faz sentido buscar lá, depois a gente coloca aqui algum lugarzinho para o pessoal buscar, mas esse é um ponto importante. Então, é ter clareza que se você, na grande maioria dos negócios, tiver mais do que 7 liderados, você vai ter dificuldade para poder atender as demandas, todas as dores e tirar aí os obstáculos desses seus liderados. Então, esse é um ponto importante, porque também a gente vê muitas vezes, somente empreendedores, né? Achando que vai dar conta de tocar time com 5, 6, 10, 15, 20, 30. A verdade é que dificilmente vai. Como a gente falou. Nós somos donos da verdade aqui. Mas ainda não vimos um Superman fazendo isso, né? Então, esse é um ponto importante. E aí, caso isso aconteça, é importante que você vá levantando outras lideranças, né? Então, a gente pode deixar aqui para, né, em algum lugarzinho para o pessoal dar uma olhada nisso. É bom, bacana. E achei legal porque aí você vai fazendo uma cascata mesmo, né? Não é que, todo mundo, um só vai tomar conta de todo mundo, ou você vai ter que ficar contratando um monte de líder e tal. Acho que ir fazendo mesmo essas outras sublideranças ali, né? E cascateando como se fosse uma pirâmide aí, né? Exatamente. Então, ou seja, se hoje na tua empresa tem 30 pessoas, de novo, dependendo do teu negócio, tá? Mas a grande maioria dos negócios. É importante que você entenda que você vai conseguir, no máximo, atender 7 pessoas. E aí, você vai precisar
que dessas 7 que você levantou, elas atendam outras camadas. Exatamente, você vai deixando isso realmente em forma de pirâmide. Então, porque também, Dani, o que eu vejo é que quando a gente fala em atender, né, aos liderados, precisa estar claro também para o líder qual que é o critério desse atender. Então, um líder ali, um dos papéis é tirar obstáculos do seu liderado. Mas para você tirar obstáculos, precede você primeiro saber quais são os obstáculos. E para você saber, você tem que perguntar. E aí, então, qual que é o teu rito, né, para entender dentro da sua maneira de gerir, que, né, o teu liderado ele está com X demandas aqui, aonde você, líder, vai precisar ajudar. Então, dependendo imagina só se você tem 15 liderados. Se cada um, todos os dias, vier com uma demanda, aonde dentro dessa demanda você precise, sei lá, de 1 a 2 horas para resolver, você fazer essa conta aí todos os dias, só com esses liderados você já não vai conseguir demandar isso todos os dias. Fora as suas atividades enquanto líder, de entender dados do negócio, enfim, de pensar na estratégia e por aí vai. Então ou seja, dentro dessa fórmula é interessante porque ele mostra isso, nessas variações. Então, e ele é interessante porque dentro, né, quando você coloca, o que ele mostra é que a gente não é um gráfico, né, onde ele sobe de forma linear. É exponencial, quando você coloca mais um dentro do teu time para você liderar. Então, a mudança, a grande quantidade de variações que você vai ter ali, ela é exponencial. Então, se não são 7, são 8, esse negócio já vai muito para cima. E se são 9, 10, ou seja, chega uma hora que você simplesmente não tem tempo hábil para poder atender os seus liderados. Então, o que eu vejo é que não é simplesmente, olha, 7 é um número mágico. Não é isso. A questão é que precisa, né, ter todo um entendimento sobre os critérios do que é entender, né, do que é apoiar um liderado. E aí começa, né, porque se simplesmente for aquela liderança do tipo, vai lá e faz, aí você vai atender 50 pessoas ali mesmo. Vai lá e faz, vai. E depois fica reclamando, né? Então, esse é o ponto. Então, agora, demandar energia mesmo para entender e solucionar o problema dos liderados, não adianta querer fazer para muitas pessoas aí, porque vai faltar tempo. Que é isso que a gente fala, essa construção de confiança mesmo, né? E aí, feedback, né? Demanda tempo isso, né? E imagina se você, né, quiser abraçar ali o mundo, aí é isso, você não vai ter tempo mesmo para conversar, para construir confiança, né? Para perguntar e para, de repente, facilitar ali mesmo, né? As demandas e tal. Então, eu acho que na minha visão faz muito sentido, assim, esse, né? Não sei se para todos os negócios, assim. E aí eu, de repente, achar uma conta ali, né, sua e tal, mas ficar de olho nisso, né? Exato. Não querer abraçar o mundo, né? Que acho que o primeiro que melhora ali é a vida dele mesmo, né? Do líder mesmo. Exatamente. E esse ponto é legal também, Dani. Por quê? Porque normalmente o líder, ele tem a falsa impressão que ele precisa estar ocupado para ser útil. E na verdade não é isso. Ele precisa ter tempo para poder solucionar o problema dos seus liderados. É o que a gente fala, liderança é sobre servir. Para servir você tem que ter tempo. Então, achar que você está com a vida cheia, né, a agenda cheia e está achando o máximo isso, depende, né? Porque se a gente não consegue, se não conseguimos ser acessíveis, né, então, ou seja, isso vai ser um problema, né? Você vai ser o gargalo. E você acha que você está com a tua agenda cheia, fazendo um monte de coisa, sem resolver o problema dos seus liderados, ou sem tirar os obstáculos que você precisa tirar dos seus liderados, você está achando que isso é bacana, na verdade é um perigo. Verdade, é isso mesmo. Bom, vamos para o item 3 agora. Agora a gente chegou no feedback ali. Então, que tem essa frase também, acho forte também. Seja maluco por pedir e dar feedbacks. Incentive os pares a fazer o mesmo entre eles, né? Então, também cultivar isso entre os pares, né? Acho muito bacana. Exato. É que eu fui mais gentil, né? Mas o que a gente fala aqui mesmo é que seja tarado, maluco por feedback, né? A gente fala a verdade é isso, né? Tem que ser tarado por feedback. Inclusive a próxima camiseta tem que ter essa camiseta. Boa, vamos dar uma tarados por feedback. Boa, Dani, boa. Boa, vai ser boa. É isso, né? Então, assim, feedback, definição de feedback. Primeiro que não é feedback, ficou, né, dentro desse nosso mercado, vamos colocar assim, né? Dentro do mercado, sinônimo de feedback é coisa ruim. Lá vem bucha. Normalmente é isso. Primeiro que não é para ser só isso. Feedback é sobre você ajustar a rota quando precisa, mas elogiar quando precisa elogiar, né? Então esse aí é um primeiro ponto.
Mas mais do que isso, hoje, o que eu mais acredito, né, ser importante no feedback é sobre você gerir expectativas. Porque quando você senta e tem uma conversa franca, estruturada, onde seu liderado, ele sabe, olha, eu sei que todos os meses eu vou sentar com o meu líder numa conversa de 1 a 2 horas e eu vou poder expor tudo que eu tô pensando, como é que tá na minha casa, que não brinquei, né? Se o Serasa tá me ligando demais, tô com a conta no azul, tô com a conta no vermelho, meus filhos estão bem, meus filhos não estão bem, estou com problemas para executar o que eu preciso, estou com dúvidas na minha carreira, eu não confio mais na empresa. Se a gente não tem esse momento com o liderado para que, de forma estruturada, isso aconteça, a gente não consegue gerir bem as expectativas. Porque o que acontece de um lado, o liderado acha que vai ser CEO, e aí o líder, na cabeça dele, eu vou colocar esse cara de jovem aprendiz. Ou seja, existe uma desconexão, mas tão grande, por quê? Porque eles não sentam e conversam. E fala, cara, você não vai ser CEO. Mas também, né, jovem aprendiz também não. Então aqui, é isso, empresa falando com o liderado. É aqui que eu acho que vai dar certo pra você. E o liderado fala, cara, tem nada a ver comigo isso. Poxa, e aí? Então, aí começa a ter uma conversa, mas de novo, não é no almoço onde o líder fala, vamos lá. Não é isso. É de forma estruturada, registrada, né? Aqui, trazendo de novo para a Belly Winner, nós temos dentro da nossa ferramenta, aonde todos os meses, no mínimo, o pessoal sabe que vai ter essa conversa, ela vai estar registrada, e amanhã ou depois, daqui 1, 2, 3, 4 anos, o pessoal pode ir lá, acessar e ver, poxa, olha que legal, o Lucas, o João, a Maria falou isso comigo, lá no dia tal, e as ações propostas eram essas, eu não fiz, ou eu fiz e falei, aí você vai poder falar, ô líder, vem cá, olha aqui, a gente sentou 1, 2, 3, 4, 5, 10 vezes, você falou que se eu fizesse isso, nós iríamos para cá. As expectativas do negócio foram para lá. Você não cumpriu com a tua palavra. Aí o liderado vai poder falar isso, né? E o líder, mesma coisa. Aqui, era essa, você tinha que ter feito isso aqui, isso, não fez. Por que não fez? O que está acontecendo? Então, feedback é sobre você alinhar a expectativa, né? E a gente vê o quê? O pessoal, quando fala em feedback, o pessoal treme. Por quê? Porque o líder não sabe bem fazer um feedback, né? Então feedback hoje, defina feedback, gerir expectativas, gestionar expectativas. Então, isso é muito bacana. E aí precisa, de novo, do líder entender que dá trabalho gerir expectativas. Dá trabalho o liderado chegar e falar, eu tô com um problema com a minha esposa, eu tô com um problema com o meu marido. Dá trabalho ouvir isso. Por quê? Porque, e aí? Você vai ouvir isso e fala o quê? Legal? Próxima pergunta? E aí? Né? Então, ou seja, dá trabalho fazer isso. Só que esse é o papel do líder. Dá trabalho. Então, eu acho que é por aí, sabe? Então, é sobre gerir expectativas. Então, a gente poderia, feedback aqui, dar um feedback. Eu acho que dá um episódio inteiro para falar de feedback, né? Mas de forma resumida, eu acho que é por aí. É quase como uma terapia também, né? Lá a gente fala da daily terapia, mas acho que o feedback também podia entrar nessa categoria aí de terapia. Feedback né? terapia, né? Pô, dá outra camiseta aí já, feedback terapia. Verdade. Você falou também nessa questão de expectativas, né? E rola, e é muito isso mesmo, mas eu vejo também um ponto importante também quando a gente fala de expectativas, é as próprias pessoas se conhecerem também, que hoje a gente tem essa dificuldade também. Às vezes a pessoa mesmo não sabe bem o que vai acontecer, porque não se conhece direito, porque não sabe as suas habilidades e tal. Então também fica nessa dúvida ali, né, até de ter expectativas também, né? E aí também tem esse trabalho também de instigar ali, de repente, né? E de ir esmiuçando mesmo isso para encontrar ali, né? Ajudar a pessoa também a se encontrar e tal, né? Perfeito. É por isso que, eu não lembro agora, mas tem outro teórico que fala que no feedback, o ideal é que você, líder, fale 30% e o liderado 70%, né? Óbvio que, de novo, não tem matemática cravada para isso, e depois alguém me ajuda aí, qual teórico que falou isso. Mas, enfim, eu já ouvi isso, né? 30, 70. Então, é muito sobre isso, Dani. O líder precisa utilizar esse momento para fazer boas perguntas, né? E uma pergunta como, por exemplo, olha, para onde que você né, para onde que você quer ir aqui dentro? Isso é uma pergunta aonde demanda pensar, talvez falar, não sei, nunca me fizeram essa pergunta, eu vou ter que te trazer. Só que, de novo, se você não tem uma estrutura para isso, o teu liderado vai, poxa vida, você vai fazendo uma pergunta aqui, mas, cara, beleza, talvez eu te fale alguma coisa, porque ele nem sabe quando vai ter essa conversa, ou então, a cada 6 meses vai ter essa conversa. Daqui 6 meses, meu amigo, a pessoa também nem tá aí, vai na tua empresa. Fala, cara, sabe, você não tem agenda pro liderado, então ele nem vai estar lá.
Então é justamente sobre isso. Então, ou seja, é sobre o líder fazer boas perguntas, né, para que o liderado pense e fale, peraí, eu vou dar um exemplo, Dani. Aconteceu, obviamente não vou falar nomes, mas aconteceu, né, já com uma pessoa liderada. A pessoa estava fazendo diversos cursos. Eu falei, mas por quê? Por que você está fazendo tudo isso? Até porque a tua posição e o que a gente espera para você que é isso. Bate com o que você quer? Bate. Mas peraí, você está fazendo uma faculdade tal, um MBA X aqui, por que você está fazendo isso? Eu estou fazendo porque eu fiz uma inscrição para um curso X e ganhei o outro. Eu falei, beleza, legal, e aí? E aí que eu comecei, eu não quero ter sensação de parar. Eu falei, tá, e o que mais? Inclusive, se não der certo o que eu estou fazendo agora, eu vejo que esse é meu plano B. Eu falei, então peraí, então legal. Então agora, depois de me ter respondido tudo isso, agora eu vou te fazer uma pergunta. Você confia nisso aqui? Confio. Quantos por cento que você confia? Eu confio 100%. Você acredita que em 2033 nós iremos gerar 100 mil empregos através dos nossos clientes, igual a gente tem aqui, claro, como a nossa visão de negócio? Muito. Então é o seguinte, para com esses troços tudo que você está fazendo. Rasga esse negócio. Mas e o que eu vou falar? Vai falar nada, porque parou esse treco, ué. Por que você está fazendo isso? Não serve para nada esse negócio. Não tem plano B. Não tem plano B. O plano é A. Acabou. Porque bate tudo, não bate? A gente está pensando nisso aqui. Você está falando isso aqui. Você é inteligente para isso. Então para com isso. Vamos para cá? Vamos. Ela falou assim, depois falou, caramba, libertador. Falei, Por quê? Porque eu tava estudando igual maluco, estudando, fazendo, não sei, enfim, falou um monte de coisa. Eu fiquei assim, até cansado de ouvir, no sentido de cansado psicologicamente. Eu falei, Deus, tanto de coisa, muita coisa. Então, por quê? Porque tava pensando num plano B e tal. Mas aí, de novo, e a confiança na empresa que está, em confiar no líder, porque muitas vezes também o pessoal, eu entendo ter um plano B, porque o cara não sabe se na sexta-feira, né, volta na segunda-feira para o trabalho, o líder ruim, então é complicado. Então, é sobre isso, né? Esse é um exemplo, enfim, aconteceu não faz tanto tempo. Então, é isso. Então, assim, fazer boas perguntas, vai pensando. Não, então plano B então tá resolvido, porque tem plano B aqui, é A, nós vamos ressignificar esse troço, acabou, vamos gerar 100 empregos. Acredita, então vamos, rasga esses negócios, para com isso, não, libertador, né? Então é isso, mas dá trabalho fazer isso. Tem que ter tempo, né? Tem que ter tempo. Mas é muito interessante mesmo, porque quando você foca num negócio, né, aí aquele negócio vai, né, e aí quando você quer abraçar, e a gente tá falando, né, abraçar o mundo. Uma já é difícil, né, fazer bem feito. 2, 3 coisas, não vai fazer, né, esquece, não vai fazer. Verdade, isso mesmo. Bom, vamos pra quarta agora aqui. Os valores morais devem superar os valores legais. Isso aqui também é legal, a gente sempre fala muito isso lá, né, e a gente fala a questão de contrato e tudo mais, né? Que os valores morais superam o que, né? Essas legalidades aí, né? Que às vezes hoje em dia não faz nem tanto mais sentido, né? O pessoal tá aí rasgando o CLT e tal, porque tá vendo que não faz muito sentido. Exato. Isso também é outra coisa, né, Dani? A gente sempre fala justamente disso. Os valores morais, ou seja, o que eu acordo com você tem que valer mais do que tá no papel. Tem que valer, né? Então, eu vejo que hoje, infelizmente, o mercado ele é muito legalista. Claro que eu entendo, de novo, eu vou fazer aqui o disclaimer do começo. Depende do teu negócio, depende do teu mercado, depende da tua cultura. Dependendo da cultura que você tem no teu negócio, quantidade de gente, você vai ter que ser legalista por um tempo mesmo. Porque às vezes o pessoal vai querer te matar aí. Então, você nem tem moral para falar que os acordos morais precisam estar acima dos legais. Você nem tem essa moral para isso. Mas quando a gente fala isso na Belline, né, Dani, é sobre... a gente, inclusive, por justamente ter feedbacks ali, eu vou trazer um exemplo, não dos mais legais, né, mas eu acredito que vai elucidar bem. Todas as vezes que a gente desliga alguém na Belly Winner, todas as vezes, a pessoa, nós ouvimos, eu já sabia. Por quê? Porque foi falado, aqui não vai dar certo o que você está fazendo. Isso aqui tá ruim, isso aqui tá bom. Larga esse troço aqui e vem pra cá, Então, essa gestão de expectativa e da clareza para onde realmente precisa ir o negócio é justamente sobre isso, independente do que está assinado no contrato. Porque se eu falei para você, Dani, nós vamos embora, nós vamos junto, nós vamos para cá, a Belly indo para cá, é isso aqui, acabou, tá falado. E o que a gente, né, costuma dizer que esses acordos morais, a assinatura dele ali é sobre colocar isso a público. Então, a gente vem e fala, é o seguinte, é isso aqui que eu acredito, porque amanhã depois, se eu fizer alguma coisa contra isso, vocês vão cair de pau aqui em cima de mim e falar, cara, Lucas, peraí, isso aqui não tem condição que você fez. Você que tá falando isso aqui.
Então é sobre isso. Porque hoje em dia, né, as pessoas são muito legalistas, e aí, peraí, mas isso aqui não está no contrato. Mas peraí, o que a gente verbalizou? Então, Dani, eu me comprometi com você, vamos lá. É o tal do fio do bigode, né? Fio do bigode. Infelizmente hoje isso não é tão comum por aí na Bellwinner, graças a Deus. Mas a gente faz isso aí diria que isso caminha bem, né? Isso caminha bem. Tem dado certo. Parece que tá dando certo, Bom, agora aqui na quinta tem aquela não existe time ruim, né? Existe líder ruim. Essa a gente também maravilhosa, né? Gosta muito de falar lá, né? E fala um pouquinho pra gente na prática. Essa frase aí quem fala é o Bernardinho do vôlei, né? Eu ouvi pelo menos ele falar. Acredito que seja ele mesmo. Então só tô copiando o que ele falou aí, que eu acredito muito nisso também. Então é sobre isso, porque também, muitas vezes, né, e a gente fala isso na Bellwinner, errou, levanta a mão e fala que errou. Só que quando é liderança, a responsabilidade é tua. A culpa, que a gente fala também, né? A culpa pode não ser, mas a responsabilidade sempre é. Então, se a gente consegue ter um pensamento assim todo, vai cascateando no negócio, imagina, você tem lá o CEO, né? Aí o CEO, ele entende que se a empresa estiver indo mal, é responsabilidade dele. Caramba, mas eu tenho 100 pessoas aqui, não dá pra eu ver todo mundo. Não, eu sei que não dá. Mas se você não montar uma linha, vamos voltar lá, né? De 7 pessoas, de 7 pessoas boas pra isso não vai cascatear e a 100ª lá na ponta, ela não vai entender. Responsabilidade de quem? É tua. E acabou a conversa. Não. Se você já tá... Acabou. A responsabilidade é minha. Aonde eu errei? A pergunta é, aonde eu errei? Porque pode ser que a tua resposta, inclusive, seja em não ter criado uma boa liderança. Em não ter tido conversas difíceis quando precisava ter conversas difíceis. Em não ter gerido bem a expectativa. E em não ter colocado bem a palavra como ela deveria ter sido colocada. Mas é de quem a responsabilidade? É da liderança. E ponto final. Então, eu gosto muito disso. Então, não tem time ruim. Tem líder ruim. Mas, infelizmente, a gente vê um monte de líder que levanta a mão e arruma desculpa pra tudo quanto é lado. Não, mais nada. Não tem mais. Você é o responsável. Culpado, talvez não. Culpado seja alguém, talvez sim, lá na ponta, que, cara, cometeu um deslize lá. Ok. E o que você não pensou? Eu costumo dizer também lá, né? A gente precisa ter bons constrangimentos. Então, caramba, ou seja, putz, como é que eu não pensei nisso? Como que eu não pensei? É sobre sempre eu, né? Por mais que isso seja desconfortável, por mais que um monte de gente vai falar que não é assim, ok, não tem problema, não somos donos da verdade aqui. Mas a gente prefere que isso vá cascateando, porque aí imagina que se todo mundo pensa, eu não sou culpado, mas sou responsável. Eu não sou culpado, mas sou responsável. Se todo mundo pensar assim, vai dar certo. Por quê? Todo mundo levanta a mão, errei, a gente fala, não, peraí, vamos dar um abraço. Todo mundo errou, vamos lá, então arruma. Né? Então é sobre isso. Muito bom essa. E aqui, já emendando, tem a próxima, essa que você estava falando sobre a responsabilidade, né? Muitas vezes a culpa será sua, mas a responsabilidade nem sempre será. Mas a responsabilidade sempre será, quer dizer. Muitas vezes a culpa não será sua, mas a responsabilidade sempre será. Essa é a sexta aqui que a gente já complementou aí. Tem aí, Dani, então vou fazer um complemento. De fato, eu falei realmente isso daí, né? E eu acredito também que a liderança, ela precisa começar por ela. Dar esses exemplos aí. Então, porque também o que acontece? Quando a liderança vem e ela acha que é Jesus Cristo, que ela não erra, que ela é boa demais para aquilo, essa cultura é passada para o resto do time. E aí, se Jesus Cristo tá ali, né, e não erra, quem sou eu para errar? Então não posso errar também. Então, esse é um grande problema. Então, é importante que a liderança, ela crie um ambiente onde a pessoa se senta muito confortável em levantar a mão e falar, pô, eu errei. A gente diz aqui na Bellwinner, né, pede desculpa, mas não pede licença. Sai fazendo. E o que eu costumo dizer, vai lá e faz. Se der errado, a responsabilidade é minha e tá tudo certo. Caramba, mas a gente perdeu o cliente. A responsabilidade é minha. Eu falei pra você ir lá e fazer. Vamos entender aqui e não vamos errar depois. Por quê? Porque a gente erra o tempo inteiro. Então, é sobre criar um ambiente onde isso isso fique mais tranquilo. Então, a liderança precisa vir. Eu lembro uma vez que o Fernandão tá aqui. Não sei se o Fernandão já tava. O Fernandão do nosso comercial aqui com a gente. Eu tomei um esculacho de um potencial cliente. O cara acabou comigo. A trazer proposta, eu acho, alguma coisa. Porque a gente atrasa também, viu, pessoal? Atrasa a proposta lá, né? Atrasa, né? E aí eu atrasei proposta, sei lá, um rolo, algum problema que deu.
O cliente acabou comigo. Como é que você... Mandou um áudio. Como é que você faz isso com um potencial cliente tal e tal e tal e tal? Eu peguei esse áudio dele e mandei no grupo. Falei, galera, desculpa. Errei aqui. Então, assim, é sobre a gente ir criando esse ambiente, porque se a liderança faz isso, o pessoal, peraí, se o Lucas tomou esse atropelo aí, cara, quando eu tomar um atropelinho aqui também, o Lucas, menos, né? Porque você já né, eu lembro do áudio. Então tá lá, tá registrado. Por quê? Porque o pessoal, peraí, então eu posso errar? Opa, aí ó, que boa notícia. Pode errar, né? Então, isso é importante. Então, é criar esse ambiente. Eu vim do basquete. No basquete, eu costumo dizer, são 24 segundos para atacar, 40 minutos aqui no Brasil, de um tempo de jogo. Você tem 24 para atacar, você tem 8 segundos para passar meia quadra, 16 para fazer um ataque. Migão, errou o arremesso, errou o passe, não dá tempo de você chorar. Por quê? Porque você já tem que voltar para marcar. E aí você fica assim o tempo inteiro. Então, é muito mais fácil. Eu fui criado assim, né? Então é muito mais fácil. Não dá tempo. Vai. Errou, vai, né? Então acertou, vai. Então é sobre isso, Dani. Então o líder, acho que nisso, esse ponto acho que é um ponto interessante. O líder precisa criar um ambiente onde a galera se sinta tranquilo para isso. Cara, você vai errar mesmo. Só que assuma a responsabilidade de liderança. Eu tô falando pra você lá fazer. Vai nesse caminho aqui. Se der errado, deixa comigo. Eu errei, a gente vem, senta, eu sou responsável e a gente vai acertando. Aí vai ficando mais confortável para todo mundo. Isso é muito legal mesmo, criar essa cultura, né, de posso errar e levantar a mão, né, e falar. Eu acho que vai criando até emocionalmente mesmo, as pessoas ficam emocionalmente curadas, né, eu acho. Vai mexendo com essa questão emocional mesmo, né, das pessoas se sentirem mais... É normal isso, né, tá mais no cotidiano ali, acontecer essas coisas e toca pra frente, né, toca o barco. Toca, exatamente, vai arremessar de novo. Vai arremessar de novo que você vai errar mais um monte. Verdade. Você vai mais errar. A verdade você vai errar muito, né? Precisa acertar maior, mas vai errar bastante. Então, é normal. Verdade. E a próxima aqui esteja 100% presente durante os diálogos com seus liderados. A gente falou um pouquinho também dessas conversas, né? Desses feedbacks aí. E aqui também essa dica de estar 100% presente, né? Porque às vezes a gente está fazendo 1000 coisas aí, né? E aí não presta atenção. Só cumpre aquela agenda ali de conversar, mas não tá prestando atenção no que a pessoa tá falando, né? Ô Dani, isso daí, ó... porque eu lembro que quando eu ia com meu pai ainda, no comecinho lá, assim, éramos autônomos ainda, né? Aí eu ia com meu pai. Aí, legal, fomos para um cliente X, atendemos o cliente. Aí, nós estávamos lá nós dois, voltando no carro e conversando. Aí, ele falava assim, pô, legal, e o que você achou do João que fez essa pergunta aqui enquanto o ciclano falava? Ele fazia perguntas muito específicas e com um nível de detalhe muito grande. Muito grande. E eu, desde 19 anos, né? 19, 20 anos, eu fui ficando muito atento a isso e entendendo aos poucos o porquê que meu pai ia fazendo isso, né? E eu percebia que no comentário, quando ele tinha, né, na interlocução dele durante, né, as conversas, ele sempre tinha uma riqueza de detalhe que eu falei, caramba, sabe? Então, eram muitos detalhinhos que eu fui observando com o tempo que muitas vezes as pessoas, como a gente estava junto no cliente, aí eventualmente separado lá dentro da empresa, as pessoas vinham falar comigo e falavam, puxa vida, como é que seu pai é legal? E como seu pai é legal? E como seu pai é legal? Isso eu ouvia muito. Aí depois fui entender que, poxa, ele é tão bom conversar com ele, Aí depois, poxa, seu pai faz boas perguntas. E aí hoje eu entendi que quando a gente está 100% presente, a gente presta atenção nos detalhinhos. Então é sobre a gente estar conversando aqui, e se por acaso, a Dani mete o olho no relógio, a mensagem que você me passa é, caramba, será que tá chato? O tempo tá acabando? Tô atrasada? Trazendo pro negócio, dependendo o como que você está presente, inclusive o não verbal, com o teu liderado, a conversa vai pro lixo. E aí depois não adianta falar, mas eu falei, amigão, você falou, mas o teu corpo tava pra um lado, a tua boca tava pro outro, cara. Então, essa necessidade de estar sempre presente, celular modo avião, Dani, bora. Vamos lá. Olho no olho, Dani, e aí? Entendi. Ah, tá. Então, anota, cara, Dani, não sei o que você tá falando. Peraí, não entendi. Estar realmente presente, ela, de novo, gera confiança. E o que a gente vê, muitas vezes, é o quê? O cara chega pra conversar no feedback e fala, Dani, vamos lá, dá uma acelerada aí, porque eu tô com pressa.
Boa, vai embora. Vai embora. O que você tá falando é, eu nem tenho tempo pra você, eu tô fazendo um favor de estar aqui, e se você, por acaso, quiser a minha presença ilustre, acelera. E aí você quer gerar confiança, né? O líder quer... Então isso eu vi, principalmente meu pai, fazendo com, assim, excelência, né? Então, inclusive, eu quero dar moral pra um cara aqui, Dani, além do meu pai, eu sou bom puxar saco dele, né? Mas eu quero citar um nome aqui, depois eu vou mandar esse trecho pra ele, que é o Marcelo, pai da minha filhada. Eu falo que ele é uma das pessoas que eu tenho o maior prazer de conversar, porque ele é assim, é de uma sensatez, sabe? Um conhecimento cultural, assim, muito bacana. E quando ele tá com você, hoje eu tomo cuidado para conversar com ele, porque a impressão que dá que só eu que tô falando. Porque ele pergunta, e aí? Mas não, mas peraí, ele empolga, e a Belly Winner, e não sei o que. Porque é presente, né? E hoje a gente pode contar no dedo as pessoas que estão interessadas, exato, mostra interesse, né? Então o líder precisa fazer isso, né, Dani? Porque senão não vai gerar confiança. Não vai gerar. O Marcelo é pai da minha filhada, Cecela, um beijo. Pros dois. Manda o coração e a Cecela chama ela de ouro. Um beijo pro meu ouro e pro Marcelo. Coração é assim, né? É isso aí. Então um beijo pro Marcelo, pra Cheryl também, prima da Larissa, isso aí. Pra Larissa, já manda um beijo pra todo mundo, né? Larissa tá aqui, esposa, pelo amor de Deus. Mateus, oh, meu Deus do céu, vambora, é isso aí. Beijo pra todos, é isso aí. Então tem que estar presente. É isso mesmo. E aí a gente continua aqui na comunicação também, né? A responsabilidade em dar contexto é da liderança, né? A gente fala também muito sobre dar contexto, né? Essa comunicação clara, transparente, né? E contexto sobre as coisas, né? E aqui é a responsabilidade da liderança também começar esse barco aí, puxar esse barco, né? Da liderança, de novo. Não tem time ruim, tem líder ruim, líder tem que dar contexto. Porque se o líder não dá contexto, depois não adianta cobrar do liderado criatividade. Criatividade não é algo que você estrala o dedo. Criatividade precisa de ter, precisa ter contexto, né? Precisa ter bagagem, volume. Criatividade não é sentar debaixo de uma árvore. Não, se não tem contexto, não tem o que sair. Então, o liderado precisa dar contexto, né, Dani? A gente fala muito sobre isso também. Esse é um outro ponto que eu também gosto. Dani, só lê de novo aí qual que é a mesma... A responsabilidade em dar contexto é da liderança. Tá, tem algum complemento ou não? Só coloquei isso? Não, é só isso. É só isso mesmo? Ah, tá. Então é sobre isso, Então, o líder precisa dar, né, contexto. A gente fala muito aqui na Belly Winner que inclusive, o contexto ele vem com ônus. O contexto vem com ônus, né? Na Belly Winner a gente fala lá, por enquanto, a única coisa que a gente não faz é falar salário dos outros, né? Verdade. A gente não vê sentido nisso. Mas agora o restante, a empresa está no azul, a empresa está no vermelho, vai bater meta, não vai bater meta, abre o financeiro, fica aberto para qualquer um, a qualquer momento ir lá e, olha, tá aqui, todo mundo transita aonde quiser, só que isso tem ônus. Qual que é o ônus? Todo mundo precisa colaborar. Todo mundo precisa dar ideias, mas porque lá a gente dá contexto, né? Então, é sobre isso. O líder normalmente não dá contexto, fica cobrando mágica, a verdade é essa, fica cobrando mágica do liderado e ainda fala que, poxa vida, esse liderado não colabora. E não é isso, não dá contexto. Líder tem que dar contexto. E dá trabalho, dá contexto também. Dá trabalho, você tem que falar de forma, né, buscar didática. Sobre esse da comunicação, né, esse ponto aí, no texto da comunicação, do basquete, eu aprendi com um treinador meu que ele falava o seguinte: quem dá o passe, o acerto ou o erro do passe é de quem passou a bola. O passador é o responsável. A pessoa que vai receber a bola pode estar livre. Está livre. Ela não recebeu a bola com o teu passe, a responsabilidade é sua. Não adianta você ir lá e falar, mas ele estava livre. Não, você não passou bem a bola. Você não calculou bem isso. Então aqui é a mesma coisa. Então a gente fala isso, né? A responsabilidade é sempre do comunicador. Mesmo que seja necessário o comunicador. Dani, eu tô te falando isso aqui, você entendeu? Entendi. O que você entendeu? Então a gente diz até que lá na Belly Winner a gente não tem problema em ser prolixo. Então fala de novo, pergunta se entendeu, porque uma comunicação bem alinhada, de novo, gera confiança, mitiga erro, né? Facilita para dar contexto. Então, mas de novo, dá trabalho. E tem que estar isso disseminado na cultura também, né? Porque aí quando parte do líder vai descendo isso também para a cultura, né? Nem quando a gente faz lá, ali, todo mundo sabe um pouquinho de tudo ali, né? Isso que você falou, abre o financeiro. Então, a gente ali, todo mundo sabe da área do outro, né? Os resultados e o que isso está conectado com a minha área ali. Então, é tudo muito integrado ali, né?
Até quando as pessoas entram também, todo mundo conhece o processo de todas as áreas. Você não entra e vai direto para sua área e pronto, começa aí, né? Então, passa por aquela uma semana ali, cada dia numa área, e aí sabendo os objetivos da empresa, sabendo tudo. Que aí eu acho que é esse contexto que vai dando, né, corpo mesmo para a pessoa, né, para quem está ali, também contribuir com novas ideias, com novas soluções ali, né? Exatamente. E para o seu dia a dia também, né? Dia a dia. O que você comentou agora, Dani, realmente, esse é um bom exemplo da Belmir. A pessoa, quando entra aqui, ela fica, no mínimo, uma semana em integração. E eu digo no mínimo por quê? Porque já teve integrações que você, cara, não é o suficiente, integra mais uma semana. E fica, e se precisar vai ficar um mês. Por quê? Porque a gente sabe que uma boa integração, ela depois vai gerar bons frutos, né? Então esse é um bom exemplo que você trouxe. Então a gente realmente ali, toda a integração, dá contexto, passa nos detalhinhos, fala, e depois fala de novo. Então é importante, é muito importante. Não. A gente vê o pessoal aí com preguiça de dar contexto. Porque dá trabalho. Mas tem que fazer. Que nem as reuniões também, né, comerciais. A pessoa pode ser lá do financeiro, na integração ela vai participar de reuniões comerciais, né? Reuniões de auditoria também, então a gente coloca lá na integração, né, para participar de 3, 2 reuniões. Então é bem legal isso, porque aí vai dando mesmo esse contexto, vai dando esse corpo ali para a pessoa atuar, né? Exatamente. Bacana, a gente vai criando aí essas práticas no dia a dia. Bom, mais uma dica aqui, jamais subestime o óbvio, né? Seja maluco por uma comunicação impecável. A gente já viu que o líder precisa saber se comunicar, né? No mínimo. Convém. Muito bem, né? Vários pontos aqui falando de comunicação, né? Interessante isso mesmo. Se puder, se eu tivesse que escolher só um ponto para poder, isso aqui tem que desenvolver, comunicação. Eu focaria só aí, né? Porque você trouxe bem. Praticamente tudo isso, ele precede comunicação. Então, se a gente não consegue ter clareza realmente ali ao expressar o que a gente quer, Dani, assim, é tão complexo isso, porque tem que pensar em didática, o tom de fala, timbre, o público, enfim, é muito complexo. Timing, prestar atenção, tá falando com uma pessoa só? E tá falando com mais de uma? O pessoal está interessado? Não está? Se não está, aí tem que estar. Como é que você vai fazer essa chamada de atenção? Dependendo da chamada, você perde ali o teu público, o teu liderado. Isso é muito complexo. Comunicação é muito complexo. Então, é o tempo inteiro a gente precisando desenvolver isso, né? Isso eu estou falando durante a interlocução. Mas e o que precede? O tal do rapport. Pô, legal, você tem que quebrar um gelo ali com o teu liderado. Você vai falar do quê? Vai falar só do vai Corinthians? É só isso que você vai falar? Sabe? Então, o que o liderado gosta? Pô, e se esse cara gostar, sei lá, de artes? Você não sabe nada de artes? Não tenha que saber. Tudo bem, mas você sabe fazer uma boa pergunta, pelo menos, sobre esse tema artes? Sabe, se a pessoa citar alguém ali, um artista, você vai ficar tão... Então, assim, é tão complexo, e dependendo desse papo, de novo, você perde a confiança, né? Perde a confiança, eu digo, o liderado em você líder. Então, é complexo, né? E a tal da comunicação, ela permeia tudo isso, ela é muito importante. E aí, quando a gente fala de não subestimar o óbvio, é um dos nossos valores, né? Um dos slogans dos nossos valores, a gente fala isso. Por quê? Porque também é outra coisa que escuto muito, muito quando eu estou ali permeando na operação dos nossos projetos. Líderes que falam assim, mas ele tinha que saber disso. Eu falo, tinha por quê? Porque a posição dele cabe, né? Que ele soubesse disso. Eu não discordo, até determinado ponto, mas lembra lá do comecinho? Você pode não ser culpado, mas você é responsável. Por quê? Porque muitas vezes você acha que ele deveria saber. Só que ele pode achar que não era ele, não tinha que saber isso. E aí, quem tá errado? Alguém tem que estar errado. Eu sugiro que você, líder, levante a mão. É você. Então, eu acho que não existe. Não pode existir. Ou então você tinha que nada. Eu vou falar uma, eu vou falar duas, eu vou escrever uma, eu vou escrever duas. E a gente vai se comunicar de forma contínua, didática, objetiva, com bom tom de voz, num time adequado, para que você consiga compreender. Eu vou te perguntar se você compreendeu. Aí você me dá um exemplo, depois você me dá outro exemplo, e aí a gente vai construir uma boa comunicação, para depois, na hora que acaba, falar, e aí? Estamos acordados. Então, legal. Então, a gente vai validar nesse assunto sobre isso aqui, beleza? Beleza. Tranquilidade. Então é isso. Não dá para subestimar o óbvio. Isso a gente ouve muito. Mas ele tinha que saber ou eu achei que ele... Se você já achou, você já não sabia, já tá errado. Então retoma, tem que comunicar.
Muito bom. Right. Você estava falando, sabe que eu estava pensando uma que não tá aqui, mas eu acho que também se encaixaria bem aqui. É a questão de você achar as pessoas certas também, né? Porque eu acho que uma responsabilidade do líder também é montar time aí, né? E aí, quando eu entrei na Bellwin, isso também ficou muito marcado pra mim, assim, porque não é todo tipo de pessoa. Você tem aquelas pessoas com que você se relaciona melhor mesmo, né? Com aquele sim óbvio, né, que a gente fala. E aí também o quão complexo é isso, né? Porque às vezes você tá sendo transparente, você tá tendo uma conversa boa, mas aquilo ali não bate, não tem aquela química, aquele sentimento, né? E uma dica, assim, que você daria para quando tiverem, né, um líder estiver montando um time aí, o que ele precisa prestar atenção, sabe? Porque eu lembro que você me falou uma vez, tem que ser as pessoas com quem a gente trabalha, tem que ser aquelas pessoas que a pessoa tá te ligando ali no celular, você queira atender, né? Não pode ser aquela pessoa, caramba, tá me ligando, ai, que saco, não quero atender essa pessoa. Então, sempre tem que ser, né, aquelas pessoas que você queira atender, querer falar ali com elas, né? Exato. Ô, Dani, que boa lembrança, porque realmente, claro que isso está diretamente ligado à nossa cultura, né? O que a gente está construindo e quer construir para os próximos anos da Bellwinner passa muito por isso. Tanto que aqui a gente faz uma pergunta, né? Quando a pessoa está num processo de entrevista, por exemplo. A gente pergunta, quando chegam, né? Fala, poxa, Lucas, ó, legal, gostei, eu acho que essa pessoa vai dar certo. Eu pergunto, você trabalharia com ela a vida inteira? Essa é uma pergunta muito difícil. Porque você fala, caramba, mas eu conversei com ela 30 minutos. Como é que eu vou responder isso? Quando é sim óbvio, a gente sabe, a gente sente. Né? Você fala, bateu, né? A gente está estudando agora inteligência emocional, a gente sabe que tem sistema límbico, neocórtex, tem um monte de coisa cientificamente comprovada para isso. Mas sem entrar nesse técnico todo, é o tal do bateu. Você fala, cara, bateu, peraí. Eu ficaria, sim, trabalhando com essa pessoa a vida inteira, mesmo conversando com ela 30 minutos. Claro que pode entrar e dar errado. Claro que pode. Mas a gente sente, né? Isso serve para amizade, para relacionamento e por aí vai, né, Dani? Então, assim, tirando toda essa parte, que eu acredito que com o tempo isso vai sendo adquirido, talvez a melhor resposta para isso, pelo menos que eu tenho hoje para dar, é perguntando. Perguntando, de novo feedback, né? Então é sobre, olha, tá feliz no que você tá fazendo? Porque eu lembro, vou dar um exemplo seu aqui, tá? Que a Dani, pessoal, chegou aqui, financeiro, aí a Dani foi pro marketing, GG, gente de gestão, a parte de RH, né? E agora, brilhantemente, nos ajuda tanto no marketing. E eu lembro... imagina, ela é modesta. E aí, eu lembro que nas nossas conversas, ao longo, né, a Dani tá aqui com a gente quase 4 anos já. Ao longo das nossas conversas, eu lembro que eu falava pra você, fala, Dani, me parece que o teu coração tá no GG. Teu coração. Esquece tecnicamente, esquece. Teu coração tá lá no GG. Aí eu lembro que, peraí, a gente conversava. Quando vê isso, caramba, no marketing. Então, assim, ao longo de todo esse tempo aí, a gente foi conversando. Não foi simplesmente o dia, Dani, GG. Mas como assim? Vamos? Não existe isso. Então, peraí, né, existe uma troca e a gente foi conversando. Então, a minha resposta é lá no gestão de expectativa de novo. Por quê? Porque, veja, eu lembro que, você vê só, né, que legal. Esse é outro ponto também, que a liderança, ela precisa sentir o peso. Eu falo que a liderança não é soft. Dói, é pesado. E esse peso, ele precisa ter muita intencionalidade quando vai sair cada palavra da boca do líder. Porque se o líder, ele chega para um determinado liderado e fala, eu não te vejo nessa posição. Dependendo da autoridade do líder, ele arrebenta com o liderado. Arrebenta. A pessoa é um balde. Por quê? Porque a pessoa gerou autoridade, gerou confiança, aí o liderado vem, o que você acha disso aqui? Eu acho que você não tem perfil. Cara, e aí? Olha o peso disso. Peraí, por que você quer ir? Tem muita coisa antes para você vir, posicionar e falar, eu acho que é por aqui ou por ali. Tem que ter uma concatenação, né? Tem que ter muita coisa que vai se ajustando e vai para um caminho. Sonho da empresa, sonho teu, sonho do líder. Meu Deus, tem muita coisa pra gente pegar e falar, peraí, Dani, legal, acho que é aqui. Então, respondendo a pergunta, perguntando, você vai conseguir identificar quem tem mais tino para aquilo, quem gosta disso ou gosta daquilo, e aí você vai, né, vai ajustando. Muito bom. E aí vamos pra última, né? A última é forte também, mas bem impactante. Fala também de responsabilidade, né? Jamais se esqueça que a liderança não é uma licença para fazer menos,
e sim uma grande responsabilidade em fazer mais. Muito mais, né? Muito mais, é isso aí. Se eu não me engano, acho que a Simon Sinek, né? Num dos livros que nós lemos recentemente. Verdade. Acho que foi isso, né? Começa pelo porquê. Ou não, acho que líderes servem por último, né? Então, o nome do, o nome do livro onde a gente... isso marcou muito aí, ficou muito marcado, é Líderes se servem por último, né? De Simon Sinek. Então, assim, eu lembro que quando eu li isso, eu falei, meu Deus, como isso é poderoso, como isso é pesado, como isso encaixa perfeitamente. Então, liderança não é sobre achar, meu amigão, que você vai começar a trabalhar às 10, que você vai ficar na praia, sabe, surfando, ou sei lá, fazendo o que no teu hobby. É sobre fazer mais. Não é licença para fazer menos, é responsabilidade para fazer muito mais. É sim sobre dar o exemplo, é sim sobre chegar primeiro, tá? Não literalmente, tá? Dependendo ali, né? Então, assim, o que eu tô querendo dizer é sobre fazer mais, é sobre se sacrificar. É sobre isso. Por quê? Porque líderes esquecem, e por isso que eu falo, eu vou aproveitar aqui para, de novo, registrar a minha gratidão pela nossa galera. Os liderados estão comprados no sonho do líder. Eu estou falando de uma empresa saudável. Empresa saudável. Em empresas que não são saudáveis, o líder, o pessoal não está nem aí para você mesmo. Não está nem aí para você não. Mas, e numa empresa saudável, os liderados estão comprados. Então, qual que é o meu sonho? O meu, Lucas, o meu sonho, o meu CPF é ressignificar esse mercado ISO, que está falido esse troço. Do jeito que está não faz sentido. É um papo para outra hora, mas a gente vai falar sobre isso também. Está falido. Nós somos uma empresa que ajuda empresas a buscar, né, também essas certificações. Eu falo aqui, está falido esse mercado. Do jeito que está, esquece. Eu tenho um sonho, Lucas, de ressignificar esse mercado. Então, esse meu sonho, nós temos hoje aqui, de novo, diretos e indiretos, quase umas 30 pessoas que estão compradas no meu sonho. Como que eu não vou me sacrificar por essas pessoas? Você está comprado no meu sonho. Aí vem outro ponto. Eu preciso estar comprado no teu. Por isso que a gente tem reunião de sonhos. Por isso que eu sei quais são os seus. Eu sei quais são os sonhos dos meus liderados. Eu sei. Por quê? Porque os caras estão comprados no meu. Então, essa frase ela é tão forte, mas eu acho que ela retrata bem, né, o papel que um líder deveria ter. Talvez na minha fala pareça, e eu não quero que pareça isso, é algo muito romantizado, porque não tem nada de romântico nisso. Nada do que eu falei aqui tem de romantismo. Nós estamos lendo outro livro agora, né, de Daniel Goleman, Inteligência Emocional, e ele traz isso lá científica, tudo que eu estou falando aqui de forma científica, vale a leitura. Então, não tem nada de romantizar aqui, então não é romântico. É sobre gerar confiança e, Dani, eu tô indo pra cá. Tá comprado? O que você acha? Bora. Então me fala quais são os seus sonhos. Então vamos embora também. Então vamos juntos, né? Então é isso. Mas é sobre servir. É sobre servir. Então é isso aí que a gente acredita. Muito bom. E essa questão de sobre servir, né? A gente pode indicar outro livro aqui também do Monge Executivo, né? Que fala muito sobre essa liderança servidora. Isso aí. Exatamente. Isso é espetáculo, né? Espetacular, né? O Monge Executivo é a trilogia. A gente sempre costuma presentear quem chega na Belline com o primeiro dos livros. E é livro, assim, de cabeceira para nossa galera, porque é exatamente isso. Foi um dos primeiros livros que eu li que me impactaram muito em relação à tal da liderança servidora, né? Então, é sobre isso. É sobre o líder estar disposto realmente a servir, né? Porque o liderado sabe quando você, líder, tá só querendo arrancar o couro dele. E aí o líder acha que está fazendo um favor para o liderado e não tá. Ninguém está fazendo um favor para ninguém, né? Essa troca não pode ser assim, né? Não estamos fazendo favor. Nós estamos comprados, você nos seus sonhos, Dani, eu no meu, a Belline no dela, vamos lá. Dá para todo mundo realizar os sonhos aí, né? Então, no Monge Executivo é um espetáculo, né? Um livro espetacular, a gente gosta pra caramba dele. Curtinho, né? E muita gente subestima, né? Eu fui uma que subestimei muito esse livro, porque ele é muito falado nos cursos de administração. Acho que o pessoal também vai se identificar aí. E na época de faculdade a gente fala, esse livro meio esquisito, livro esquisito, não quero ler, né? Tem aquela coisa de que saco, né? Tudo é saco, né? Na época de adolescência. Verdade. E aí o livro sempre ficava pra lá esse livro aí. E aí, quando eu entrei na Belly Winner, ainda, quando eu ganhei, o primeiro livro que eu ganhei lá foi você que mandou lá pra... A gente não tinha essa prática ainda do onboard, né? Ah, verdade. E aí, você mandou lá, eu recebi, eu falei, esse livro! Não, legal e tal. Mas fiquei com aquele pezinho ali pra trás. Falei, não, mas o Lucas mandou, deve ser bom. Dando uma terrinha aqui. Opa, boa, terrinha boa, hein? Terrinha boa. Mas é verdade, não, o Belly Winner gosta, acho que deve ser bom.
E aí, quando eu comecei a ler, nossa senhora, eu posso tirar uma foto lá, depois eu vou botar uma foto aqui do meu livro. Tá toda cheia de marquinha, né? Aqueles tiquezinhos que a gente vai marcando. Coisas importantes ali, não tem mais onde marcar coisa importante. Era cada página... É um tapa na cara. É isso aí. É um ensinamento muito bom mesmo. Marca o livro inteirinho. Se eu pudesse dar uma dica, acho que vai ter muita gente que subestima também esse livro, mas é muito bom. Concordo plenamente. Muito bom. É muito impactante. Cada trecho ali dele, ele é impactante. Fala sobre respeito também. Então... Muito. Você falando, tem só um trecho muito legal, porque eu tô olhando o Fernando aqui nas páginas, eu lembro que ele, logo no começo, quando ele entrou, ele falou sobre um dos trechos do livro, né, onde, né, enfim, o cara tá lá, vai pro mosteiro, aí na primeira reunião ali, existem algumas pessoas, onde cada um precisa se apresentar, precisa falar um pouquinho, né, enfim, sobre algum assunto lá. E aí, ele tá lá, e aí a primeira pessoa fala, a segunda fala, a terceira fala. Na hora que chega a vez dele falar, o monge fala pra ele, aqui, fala pra mim o que a pessoa que te antecedeu falou. E ele toma um choque. Por quê? Porque ele estava tão preocupado em falar que ele não prestou atenção em nada do que ninguém. Eu lembro, né, porque o Fernandão tá aqui junto, eu lembro que ele falou, eu lembro que o dia que o Fernando falou isso me marcou muito, porque a gente tem essa prática, né, de dele, cada um se posiciona. Então, de novo, a gente acabou de falar sobre estar presente. Então, se você não está preparado, por exemplo, para uma determinada reunião, e você vai, durante a reunião, se preparar, o que você está fazendo é desrespeitar todo mundo que vem atrás de você. Porque você não está presente e você não parou para pensar que você não ia gostar de toda essa galera que está ali não prestar atenção em você na sua vez, porque estava todo mundo preparando a sua fala. Então, assim, esse é um exemplo de tantos outros ali que ele vai trazendo. Assim, é uma porrada atrás do outro, atrás dele. É muito bom mesmo, a gente marca o livro inteirinho. Nossa, essa história é bem marcante mesmo, boa lembrança. Muito bom. Boa lembrança. Bom, acho que é isso. Acho que é isso. Muito bom. Foi um episódio de, quase dentro de uma hora. Uma hora. Né? Que bom. Deu? Foi bom? Só gostou? É pra falar a verdade. Tem perguntas? Opa! Manda ver, Xander. A gente abre pra perguntas aqui também. Manda ver. Bem, a minha pergunta é o seguinte, Lucas. Dentro de um líder, de uma liderança, em relação à equipe, um bom salário também faz parte de você conduzir uma boa equipe? Ou não basta só isso? Essa pergunta é boa. Essa pergunta é boa porque ninguém quer o Serasa, né? Ligando, né? Então essa pergunta é muito boa, cara. É isso aí, Xander, que isso é legal, cara. Essa pergunta é muito boa, né? Porque a resposta, talvez, dentro de um clichê, mas com certeza é importante. Mas me parece também que, infelizmente, para muitos, ela fica, né, a parte política da coisa, a resposta. Não, claro, as pessoas ganham bons salários aqui, tá dentro do piso salarial. Você fala, não, é legal, você remunera de que jeito aí, né? Então, eu lembro que isso, eu vou falar esse dado porque tá no nosso site, tá na nossa página de carreiras lá. Eu lembro que eu e meu pai, quando a gente também sonhava ainda em ter um negócio, né? Sonhávamos em ter um negócio, a gente falava, poxa, pai, que legal, a gente tem um ótimo tivemos um ótimo benchmark numa empresa chamada Fersol. Eu não tive o prazer de conhecê-lo, meu pai ficou lá durante muitos anos, tá? O Michael era o dono dessa empresa, agora me parece que ele não tá mais à frente. E eu lembro que meu pai uma vez me contou uma história que eles, talvez aí 20, 25 anos atrás, se eu errar alguma coisa aqui, não é o erro, enfim, tá? Me perdoe por isso, mas eu lembro que meu pai chegou e falou, caramba, Lucas, o Michael estabeleceu um salário mínimo da empresa de R$4.000. Isso há 25 anos atrás, tá? Quanto é o salário mínimo? Sei lá, tá? 400, 500 pau? Não sei. E olhe lá, né? Imagina só. E eu lembro que ele também contou que em um determinado episódio, a Fersol é uma indústria química, ele distribuiu lucro na empresa, alguns milhões de reais, e o pessoal, claro, com alguns critérios lá, mas o pessoal comprando casa, o pessoal quitando casa. E meu pai, eu lembro dele contar isso, falando que ele estava nesse ambiente e via, assim, o pessoal desabar, né? E da mulher do cafezinho até... A do cafezinho eram R$4.000 o salário mínimo, naquele momento lá. E eu lembro que, numa dessas conversas, eu falei, poxa, pai, que legal isso e tal. E aí, até pouco tempo atrás, né, eu falei, pai, a gente tem que estabelecer o salário mínimo da BL. E eu lembro que ele também falou, poxa, 4.000, né? Pelo menos 3 vezes aí o que é o salário mínimo, 2 vezes em 0,7 talvez aí, quase 3 vezes o que é o salário mínimo. E hoje, na BL, por exemplo, é isso. Só que, além desses R$4.000 salário mínimo, hoje na BL, a gente também tem ali os FIIs, participação de lucro. Então,
salvo engano, tá? No nosso último ano, a nossa média salarial lá era pouco mais de R$5.000. Então, dentro de um país onde o salário mínimo é R$1.400, R$1.500, isso é bacana. Por quê? Porque é isso. Porque não adianta também ficar com toda essa fala bonita aqui e falar, caramba, o menino fala bem, que beleza, hein? Mas faz-me rir. Não tem, né? Não adianta. Então tem que ganhar bem, cara. Tem que ganhar bem. Entendeu? Então, é isso. Então eu acho que tem, cara, com certeza. A grana é importante, sim. É importante, sim. O liderado tem que se preocupar com isso. Tem que se preocupar. Cara, você tá pagando as tuas contas? De novo, tem contexto, né? Tem que ter contexto pra a pessoa falar sobre isso. Mas lá a gente costuma brincar. O Será tá te ligando? Tem que saber, eu tenho que saber, cara. Entendeu? Porque, e aí, o salário tá bom? Tá ruim? Lá, Xandeco, legal, ó. Sabe o que a gente faz nos nossos feedbacks? Lá são mensais. A gente hoje tem uma projeção que o nosso financeiro, grande Zé, um abraço pro Zé, né? O financeiro tem que mandar um abraço sempre, né? Então, o Zé, o que ele faz? Todos os meses, projeta os próximos, até o fim do ano, projeta o quanto que a pessoa vai ganhar, base o que já está previsto de venda. E lá na BLN, inclusive, vendas não é o único que ganha comissão. Todo mundo ganha, porque todo mundo vende. A gente caminha em bloco. Então, todo mundo sabe que se hoje der tudo errado, se a BLN não vender mais nada, já sabe, ó, eu vou ganhar tanto. Se der tudo errado, é isso aqui que vai dar. Então, quer comprar apartamento, BMW? Compra. Tá dando pra pagar? Paga. Você já sabe quanto você vai ganhar. Né? Então, o dinheiro é importante. Tem que dar previsibilidade, né? Previsibilidade, essa é a palavra. Então, a gente se preocupa muito com isso. Então, ó, se tudo acontecer, é pra cá que você vai. Cenário conservador, o mais otimista é esse. Então, a gente vai dando previsibilidade, a galera fica mais tranquila com isso, né? É isso aí. Legal, imagina, pô. É isso aí? Manda aí, Fernandão. Um líder, de fato, ele sempre está sob um cargo de liderança ou não? E aí também, complementando a pergunta aqui, como nasce, né, um líder? Ele se torna um líder a partir do momento que ele é colocado num cargo de liderança ou não? Pô, mas é difícil, cara. No finalzinho, a gente indo bem no episódio. Tô louco, Dani. Ó, eu não sei se eu vou... Bom, eu vou dar uma resposta, você me fala se eu for, tá? Se vai ser suficiente. Eu acho que primeiro é o seguinte. A liderança está para todos, mas não é para todos. Está para, ou seja, tá aí. Ok, mas é para mim? Como nem tudo é para todos, tá? Eu acredito então que a liderança, ela está, mas não é para todos. Agora, sobre desenvolver liderança, obviamente, mesmo com quem talvez tenha, né, algo meio inato, né, para liderar, certamente há necessidade de desenvolver. Claro que há, tá? Então, Fernandão, eu confesso que eu não sei te responder essa pergunta com tanta precisão, tá? Mas não sei também se a minha resposta foi suficiente. O que eu acho só é justamente isso, que eu acho que a liderança está aí para todos, mas não é para todos. E aí cabe, né, a pessoa entender um pouquinho, né, se realmente, pelo menos base um pouquinho do que a gente falou aqui, se a pessoa acha que são bons critérios de liderança, analisar, né, se é para ela ou não. Mas eu começaria, né, pensando se hoje, eu falo, poxa, é para mim ou não é? Eu acho que uma boa pergunta para ser feita para si mesmo é sobre o quanto que eu estou disposto a me sacrificar. Né? Então, quanto que eu estou disposto a me sacrificar? Dependendo da tua resposta, que pode ser nada, não estou, não acho que a liderança seja para essa pessoa. Está para ela, mas talvez não seja. Agora, essa pessoa nunca poderá ser? Quem sou eu? Quem sou eu? Para falar, né? Então, eu acho que a melhor resposta que eu posso dar está para todos, mas não é para todos. Isso aí. Fechou? Legal? Show? Beleza, Dani. Então vamos dar tchau. Beleza. Vamos dar tchau, então. Bom, obrigada, pessoal. Obrigada pelas perguntas. Obrigado. Ficou bacana o episódio? Fez sentido? Cupom. Bom. Tem que ter cupom. Manda ver. Tem que soltar o cupom. E a gente pensou no cupom? O nome do cupom? Pensamos, hein? Não. Líder servidor. Líder servidor, gostei. Então pronto. Então vai botar aqui na nossa tela. Xandão vai fazer a mágica aí. Líder servidor. Tô muito blogueira.
Então, vai soltar lá na nossa lojinha o cupom de desconto aí, Líder Servidor. Então, vai estar lá disponível pra você comprar uma dessas camisetas aqui, maravilhosas. É possível. Hoje, o essa metade é possível, né? Hoje é possível também. Exato. É uma das minhas preferidas, com certeza. Tem frases muito legais. Algumas que a gente já falou aqui, né, no episódio. Mas frases muito legais que conectam aí com o mundo corporativo, né? Que acho que o pessoal vai gostar. Verdade. Então é isso. Obrigada, Lucas. Obrigada por, né, mais uma vez estar aqui também, pelo privilégio de estar aqui, podendo te entrevistar, tocando aqui a Velho Winner. Então, agradecer. Imagina. Eu que agradeço, Dani, a todo mundo, né, que nos assistiu. De novo, eu espero que o pessoal tenha gostado, que tire alguma coisa, né, Dani, desse nosso bate-papo aqui. De novo, reforçar, né, o que a gente falou no comecinho. Não é nada sobre ditar regras, sobre sequer acharmos que isso é sobre, né, olha, o método, o frame a ser seguido, não existe isso, né? Falamos isso. Essa é a nossa verdade para uma empresa que está desse tamanho, que fatura X, que tem esse time, essa cultura e esses sonhos. Então, se por acaso, né, algo aqui servir para a galera, legal, pedir para a galera deixar um like. Deixou um dislike, fala por quê, coloca aqui, a gente busca melhorar, né, Dani? A gente precisa entender, né, o que a gente está, se está fazendo sentido ou não está fazendo sentido, mas... Todo mundo tem hate, né? Todo mundo tem, né? Exatamente. Então é um prazer estar aqui, É um sonho, né? Um sonho estar aqui, então... Belly Winner, como a gente costuma dizer aqui, tá fazendo sentido, né? Tá fazendo sentido. Muito bom. Legal. Obrigada. Eu que agradeço. Fica o nosso tchau aqui pra galera, então. Tchau, galera. Até o próximo episódio. Um abraço. Valeu.